Glória a Deus, que Deus abençoe a todos. Livro de 1 João, capítulo 3, versículo 9 e 10. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Quem é de Deus, quem nasceu da água do Espírito, não vive pecando. Mas quem não nasceu da água e do Espírito, vive pecando. E isso são manifestos a diferença de uma pessoa que nasceu de Deus, que serve a Deus, que a semente do reino de Deus está dentro dela, para o que não nasceu de Deus, o que não é filho de Deus. Nós não estamos falando de religião. Eu não estou falando da pessoa que diz, eu sou crente, eu vou para a igreja, Não, nós estamos falando de quem não peca, de quem não vive na prática do pecado. Eu conheço pessoas que dia de sábado louva a Deus, qualquer dia. Ela louva a Deus, no outro dia enche a cara de cachaça, de cerveja, tudo no mundo. Está servindo a Deus? É filho de Deus? É não. Porque a Bíblia está dizendo aqui, quem é de Deus não vive na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado não é de Deus, é do diabo, é do maligno. Então a diferença é essa. O que é nascido de Deus, o desejo pecaminoso já saiu do coração dessa pessoa. A pessoa que entregou a vida ao Senhor Jesus, ela foi liberta, ela cria nojo. No dia que Deus me libertou, no ano de 2009, meus irmãos, eu senti uma tontura grande, que eu pedi oração e eu fiquei tonto. Ali houve uma libertação, eu caí, e quando eu me levantei, eu senti o cheiro de bebida, eu senti o cheiro e nojo. Eu senti um nojo tão grande das coisas do mundo que eu praticava, mas é um nojo tão grande. Agora você dá para entender o que João diz aqui, porque o nascido de Deus, ele não vive pecando, porque ele não pode mais fazer isso, porque ele foi liberto. Ele foi liberto. Ele diz aqui, ó, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Não dá mais para viver pecando, porque a gente fica com nojo. Deus faz você sentir isso. Deus faz você sentir um nojo tão grande do pecado, das coisas erradas, que você não consegue. Então essa é a diferença de ser filho de Deus e de não ser filho de Deus. O que não é filho de Deus, o que não se converteu, ele não domina ele mesmo. O cigarro domina ele, a bebida domina ele, a prostituição domina. A pessoa não consegue viver sem isso. Agora o que é de Deus não. Ele tem nojo de todas essas coisas e não precisa praticar essas coisas para ser feliz, porque ele já tem a alegria da salvação do Espírito Santo.